tudo errado o jogo inteiro, né? Aconteceu nos últimos minutos do jogo, uma situação que, cara, sinceramente, é difícil até explicar aqui pro torcedor, para vocês. A gente fez um jogo onde a gente controle total da partida, até antes de ter um jogador a mais. A gente teve gol anulado, teve situação do pênalti, teve chances de gol no primeiro tempo. No segundo, cara, a gente empilhou chances ali. A bola não entrou, né? Mesmo que a bola não entra, tu não pode, né? Em 2 lances isolados. Primeiro, isso aqui é uma final, vale demais. Claro que a gente não pode entrar uma bola no final de jogo, tentar uma bola por dentro. A gente falou um jogo seguro, a gente fez um jogo seguro praticamente os 90 minutos. Aí a gente tenta uma jogada por dentro, toma o primeiro gol, e aí de novo, aí depois um outro vacilo ali. Claro que a responsabilidade é do treinador, mas a gente também tem que ter esses cuidados. Infelizmente a gente cometeu 2 erros. Difícil explicar, sinceramente, pela partida que a gente fez, pelo volume que a gente fez, mas assim, a final está aberta, comemoraram como se foi um título aqui, mas esqueceram que tem um segundo jogo. Eu confio muito na nossa equipe, é um resultado que dá para reverter, a gente vai trabalhar durante a semana para reverter. Você dá ao vivo também aqui na TV Brasil Central, o Vila teve a grande chance, talvez a melhor chance foi aquela no pé do Poveda? Não só essa, né? Teve uma do Elias cara a cara, teve o lance com o Bruno, teve mais de um lance com o Poveda. Enfim, a gente teve várias chances, não converteu. O futebol, ele se tu não faz, tu leva, né? Claro que hoje, em momento algum, passou na nossa cabeça que a gente poderia perder o jogo. O Anápolis com 1 a menos ficou sem força ofensiva, ficamos no controle da partida, não fizemos, acabamos levando 2 gols, né? Para piorar ainda o segundo gol. Mas como eu disse, agora não tem que falar muito, a gente tem que... a gente levantou a moral dos atletas, claro que nesse momento é difícil. Conversei com os atletas, nós temos mais de 90 minutos. Confio muito nesse elenco, já mostraram que podem reverter. Claro que é muito difícil. Volto a dizer, o Anápolis comemorou como se tivesse já terminado o campeonato, mas a gente vai trabalhar sério e fazer de tudo para reverter, mas não vai ser fácil. O que você faria de diferente? O que eu faria de diferente? A bola tem que entrar, cara. A bola tem que entrar, a gente produziu, a gente teve chance. A gente teve chance com o Poveda, a gente teve chance com o Toro, a gente teve chance com o Bruno Mendes. A gente teve muitas chances de gol hoje, a gente teve o controle da partida. E tu pode me dizer, mas foi porque estava com a mais. Até que acho que antes da expulsão nós também estávamos melhor na partida. Porque a gente vai ter que fazer o que a gente não fez hoje, os gols. Claro que a responsabilidade é minha, a gente vai ter que trabalhar muito durante a semana, o que a gente sempre fez. Falar menos, tudo que eu for falar para vocês aqui, não vai ter justificativo. O torcedor tem todo o direito de ficar incomodado, de reclamar, porque não pode, com um jogador a mais, as chances de gol que a gente criou e a gente perdeu. O que a gente vai fazer é trabalhar, tentar melhorar a pontaria, tentar melhorar esse último passo, para a gente reverter essa desvantagem na finalíssima lá em Goiânia. Rafael, puxando rápido de cabeça, o Vila Nova marcou pelo menos 3 gols em 2 partidas, né? Atlético e Rio Branco. O que te dá confiança nesse poder de reação que você citou e o que te dá confiança de repetir isso uma vez mais? Em qual jogo o Vila tomou, também eu vou dizer, em qual jogo o Vila tomou 2 gols, né? A gente tomou contra o Goiânia, não me lembro se a gente tomou 2 gols em outra partida. A mesma que a gente tem para fazer a campanha que a gente fez, a mesma confiança que a gente teve de chegar até a final, que eu acredito muito nesses jogadores. Hoje não foi um dia bom, eu não vou dizer que não foi um dia bom, foi um final de jogo muito ruim. Cara, a confiança do que eu tenho no elenco, né? A gente sabe que a gente não fez tantos gols em várias partidas, como tu falou, foram poucos, né? Contra o Atlético, contra o Goiânia, mas eu vou acreditar muito no nosso trabalho, eu confio, sei que os atletas são comprometidos, eles estão ali sentindo muita derrota, demais, isso é bom. A gente tem que sofrer essa derrota, mas só até amanhã, né? Sofrer a derrota e amanhã levantar a cabeça, se reapresentar. Nós temos uma semana cheia pela frente para a gente reverter esse resultado. Ô Lacerda, como que tem que ser essa conversa para reerguer o seu grupo depois de um baque e para uma segunda partida? Como vai ser o papo, a tônica? Creio eu que você ainda não deu tempo de conversar com seus atletas depois dessa derrota. Já conversamos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente veste uma camisa pesada de um time que está esse tempo sem conquistar, não tenho dúvida que a gente ainda tem chance de conquistar. O nosso time é extremamente experiente, jogadores que já passaram por situações difíceis como essa, nosso elenco de jogadores rodados, não tenho dúvida que eles estão preparados hoje, eles têm que sofrer a mesma derrota. Eu já falei, o presidente já falou, a gente vai se mobilizar, a gente já está mobilizado. Cara, não tem, a gente foi rápido pro vestiário, não tem apontar dedo aqui. Falei pros atletas, o responsável é o treinador. Os atletas não tem que estar aqui apontando culpa para A ou B. Se tem um responsável, sou eu. A gente vai fazer o que agora? Eles já estão ali se remobilizando. Não tenha dúvida que a gente vai ser extremamente competitivo. A gente respeita o adversário, sei que eles vão vender muito caro.
mas nós vamos pensar na nossa equipe, pensar na melhor estratégia de a gente fazer um jogo sólido, um jogo muito ofensivo, tentar empurrar o Anápolis, respeitando mais uma vez o adversário, mas a gente precisa ter um volume ofensivo muito grande. Tentar repetir o que a gente repetiu aqui em termos de volume ofensivo, mas lá a bola vai ter que entrar e a gente acredita muito que ela vai entrar. Lacerda, você destacou os minutos finais da partida que teriam sido aí os cruciais para que o Vila saísse derrotado no dia de hoje, mas e os 90 minutos? O que corrigir para o jogo da volta? A gente conversou, a gente mostrou números para os atletas, é o melhor ataque da competição, Anápolis. A gente frisou muito, a maior incidência de gol da equipe do Anápolis é nos primeiros 15 e nos últimos 15. Início de segundo tempo também é uma equipe que é muito agressiva. A gente controlou muito bem o início do jogo, inclusive tivemos mais chances, né? Tivemos o gol anulado, tivemos a situação de pênalti, depois voltaram atrás, expulsão. Isso mostra que a nossa equipe entrou muito concentrada na partida. O final de jogo, uma coisa totalmente inesperada, não pode acontecer. É um time muito experiente para tomar 2 gols da forma como tomou. Agora sim, o que a gente tem que melhorar é o terço final do campo, coisa que a gente já vem falando várias vezes. A gente vai trabalhar durante a semana. Eu vou te dizer o que a gente produziu. A gente entrou pela direita, entrou pela esquerda, a gente entrou em bola parada, teve milagre do Paulinho ali, teve o cabeceio do Igor Henrique, acho que foi um milagre, teve depois uma finalização que o Elias saiu na cara do gol, se eu não me engano, bateu no rosto dele. Então, assim, cara, se eu fosse resumir aqui, a bola tem que entrar, né? Mas assim, a gente vai trabalhar durante a semana, vai dar muita ênfase em organização ofensiva, tentar que essa bola entre no último jogo, mas volto a dizer, falei para os atletas, tenho certeza que dentro do meu elenco todo mundo acredita. Se alguém não acredita que não fosse para esse jogo, mas eu sei que vai estar todo mundo amanhã se representar. Isso aqui é para quem acredita, no Vila nunca é fácil, mas esse grupo tem tudo e vai fazer de tudo, e eu confio muito que a gente vai reverter essa desvantagem. Qual foi sua leitura, Lacerda, em fazer a primeira mexida só no intervalo, já que teve a expulsão aos 27, o Vila com 1 a mais e só teve a mexida no intervalo? Assim, a gente pensa que uma mexida, a gente conseguiu ficar dentro do campo ofensivo, né? Se a gente não tivesse conseguido avolumar o jogo no primeiro tempo, talvez uma troca antes do intervalo poderia acontecer, mas mesmo assim, se a gente for observar, o Arilson, que é o volante que eu tirei para colocar o Gemota, uma das principais chances nossas no primeiro tempo foi uma enfiada de bola do Arilson ali pelo lado direito. Então, assim, talvez a gente mexer durante o primeiro tempo, pode ser que surtiria efeito, mas pode ser que talvez o time não assimilaria muito bem o tempo de que a gente tem no intervalo para ajustar. Foi o que a gente fez com o Gemota. Mas, assim, poderia ter feito antes, a gente optou pelo intervalo, né? E acredito que, não posso dizer que deu errado no início, porque a gente conseguiu produzir. O problema foi o final do jogo, uma desatenção que não passa também pelas mexidas. Mas, assim, volto a dizer, a gente tem que agora falar pouco, trabalhar muito, sofrer essa derrota até amanhã, porque a gente tem que sofrer, né? Porque inadmissível, eu digo assim que é quase que, não vou dizer inadmissível, mas é a verdade. Não pode o que o Vila produz, o que o Vila joga, um time que é sólido defensivamente, tomar os gols da forma como tomou. Mas volto a dizer, confio muito no elenco, vamos fazer de tudo e eu confio muito que a gente pode reverter. Rafael, o do Anápolis, mesmo com 1h30 de adiamento, né, por conta da chuva, apoiou. Você acha que esses 2-0 esfria a torcida do Vila? Qual é o cenário que você espera no Serra Dourada? Cara, daí é uma situação da torcida do Vila que eu admiro muito o torcedor, um torcedor que está há muito tempo aí na fila por essa conquista. Hoje veio, né? Em muitos momentos escutei muito mais a torcida do Vila do que do próprio Anápolis. A torcida do Vila é apaixonada, mas claro que eu convoco o torcedor para essa decisão final. Mas assim, o torcedor deve estar machucado, o torcedor não esperava essa derrota, principalmente pelo que a gente produziu durante os 90 minutos, exceto o final da partida. Então assim, a gente espera que o torcedor vá, a gente espera que o torcedor nos ajude, mas independente se o torcedor for ou não, a gente vai fazer de tudo, porque essa conquista é muito falada internamente, que essa torcida do Vila merece essa conquista e nós vamos fazer de tudo para dar esse presente para ela.